Olá a todos, meu nome é Kevin de Oliveira Medeiros. Atualmente eu tenho 27 anos, cursando o 7º semestre de jornalismo e neste vídeo aqui irei mostrar para vocês o meu vídeo portfólio baseado em todos os meus trabalhos práticos, que foram acadêmicos, durante todo esse período. Então, para você, meu caro telespectador, o vídeo será focado somente nas minhas trabalhos acadêmicos. E sem mais enrolação, vamos para a vinheta. Antes de começar a minha apresentação, eu quero deixar muito bem claro que todos os arquivos que foram mencionados e mostrados estão todos num link aqui embaixo na descrição do meu canal, no formato do Google Drive. Aí você pode ver com muito mais calma, avaliar ou simplesmente deixar seu comentário. Qualquer crítica é bem-vinda. Então vamos agora para o meu primeiro item. O primeiro item selecionado foi uma disciplina chamada Editoração Eletrônica, que foi uma matéria em que voltava mais para o lado do design, seja Photoshop ou Illustrator. Então, o tema solicitado para eu fazer a minha prova prática consistia em montar uma revista de até 15 páginas, nem que seja um tema específico, fictício, um projeto, independente qual seja o tema solicitado. Naquela época, eu tinha montado um projeto pessoal meu de viajar o mundo, como está com esse canal aqui, né? Então, eu incluía sobre o que é ser um mochileiro, o tipo de mochileiro, sobre as regras de turista, né? Sobre tempo, permanência, tudo mais, sobre o Tratado de Schengen, meios de como conseguir dinheiro para poder viajar ao exterior e realizar esse sonho, e diversos métodos para criar contatos internacionais por esse meio. Segundo aquela avaliação, o meu professor naquela época ele gostou muito do meu trabalho, mesmo tendo 15 páginas, que por mim eu acho que seria muito pouco. Eu tentei resumir o máximo que eu podia resumir. E se vocês estiverem interessados em conhecer mais sobre esse meu trabalho prático, o link está disponível embaixo, beleza? Agora vamos para o próximo item. Falando em design, recentemente eu participei de um processo seletivo para estagiar na Globo. E na minha terceira etapa, eu fui solicitado para montar uma estratégia de comunicação interna para convocar os colaboradores a participarem da montagem da produção do The Voice Kids e também escrever uma matéria convocando e informando, né, obviamente, os possíveis candidatos para participarem do programa, assim como está aqui, ó, do seu ladinho. E agora, indo para o próximo item. A partir daqui, serão mostrados todos os meus trabalhos agora feitos no meu último semestre agora, onde de 6 matérias, pelo menos 5 foram práticas. Então, para reportagens especiais, eu tinha que escrever uma matéria de jornal com tema livre. Mas como eu estava com pouco tempo naquele momento, eu acabei reaproveitando um entrevistado que eu tinha feito na matéria de revista, que era sobre Covid, no caso. Que era um rapaz que ele tinha Covid, foi internado, quase morreu, e ele relatou também sobre o pós-Covid, né? Como foi a vida dele depois que ele superou aquela doença. Só que eu escrevi essa matéria em formato de um lead, de um jeito mais direto e objetivo. Noticiando sobre o Covid, o paciente e a perspectiva dele sobre depois que se curou do Covid também. Assim como está mostrado aqui, do lado. Mas agora vamos para o próximo item, revista.
Sobre o trabalho de revista, eu posso confessar a vocês que foi um dos trabalhos mais complexos que eu já fiz até o momento. Por quê? O tema proposto era pós-Covid, ou seja, eu teria que procurar um entrevistado que atende ao pré-requisito. Teve Covid, foi internado, foi entubado, a ponto de passar por um processo de quase morte, sobreviveu e tem que relatar um pouco sobre como foi a sua vida pós-Covid, qual foi a sua perspectiva de vida, entendeu? Então, é meio complicado você encontrar uma pessoa com este perfil. E como a minha rede de contatos atualmente, né, está bem escassa, eu tive que apelar por um jeito meio audacioso. Ou seja, eu tinha que procurar nas igrejas ou nos hospitais. Eu cheguei assim, né, sabe, na cara de pau mesmo, né, perguntando um por um se a pessoa já teve Covid e tudo mais, se tem algum parente, essas coisas. Por fim, eu acabei finalmente encontrando uma pessoa na igreja que tinha Covid, passou por isso tudo que eu acabei de mencionar anteriormente, e aos 45 minutos do segundo tempo, eu descobri que a tia de um amigo meu também passou por isso. Então, eu entrevistei os dois. Mas a parte mais doida desse processo foi escrever um texto de até 100 linhas. Aliás, entre 100 e 110 linhas, mais ou menos. Que para mim foi um grande trabalho montar um texto emocionante contando todo o processo daquela pessoa sem fugir do foco. E como sou uma pessoa que eu gosto muito de desafios, então esse para mim, vamos colocar que ele foi o trabalho mais marcante que eu já fiz em todo o meu período da faculdade até o momento. Agora, para o próximo item. Em relação à matéria de rádio, eu posso afirmar a vocês que vai mais pela dicção da pessoa que é responsável por aquela tarefa. Então, tem um arquivo meu que eu fiz um trabalho sobre Copa do Mundo. Infelizmente, não tem uma voz minha nesse trabalho, até porque eu estava responsável para elaborar pauta, roteiro, apuração e o roteiro final e edição. Eu estive presente mais no bastidores e não estive presente durante o trabalho final, já que a minha voz não está inclusa, que o tema era a Copa do Mundo. Porém, posso mostrar a vocês agora a seguir as minhas duas versões em que eu li um texto completo sobre um roteiro da emissora de rádio, em que na minha primeira aula, né, recebi alguns toques, tudo mais, tudo certinho. Falei em algumas partes, porém na segunda aula eu fui muito elogiado pelo meu professor, que ele até mesmo afirmou que eu fui pelo menos o top 3, tá ligado? Da sala que soube interpretar bem, sabe? Sobre aquela introdução. Então, já que vocês estão curiosos, que eu acredito que sim, né? Confere o vídeo a seguir. Repórter CBN. Terça-feira, 26 de abril de 2022. A confiança da construção atingiu, neste mês, o nível mais elevado desde janeiro de 2014. O indicador apurado pela FGV subiu 4,8 pontos e chegou a 97,7 pontos. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, houve um salto das expectativas dos empresários no movimento que indica percepção de otimismo. O coordenador do programa econômico da campanha presidencial do PSDB, Henrique Meirelles, afirmou ao jornal da CBN que revogar a reforma trabalhista, como compõe o PT, é uma ideia retrógrada. Na avaliação do ex-ministro da Fazenda, a legislação impede que a situação fique ainda mais pior diante da alta inflação. Meirelles disse que, depois da reforma administrativa e tributária, a lei trabalhista vai facilitar a entrada de pessoas no mercado formal.
Ele também afirmou que é possível aperfeiçoar o texto com a inclusão de motoristas e entregadores de aplicativos. Ao longo da semana, a CBM entrevista os coordenadores econômicos do pré-candidato à presidência da República, mais bem colocados nas pesquisas e com maior representatividade do Congresso. A campanha do presidente Jair Bolsonaro decidiu não participar da sabatina. A nova fase de vacinação contra a Covid-19 começa hoje no Recife. O governo de Pernambuco autorizou a aplicação da quarta dose em pessoas a partir de 60 anos. Na capital do estado, o agendamento já está liberado pela internet. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu um cessar-fogo imediato na Ucrânia durante a reunião com o ministro das Relações Exteriores da Rússia. O chefe das Nações Unidas está em Moscou, onde vai se reunir com o líder russo Vladimir Putin. Chanceler do país afirmou haver risco real de uma terceira guerra mundial. Guterres também vai se encontrar com o presidente ucraniano Vladimir Zelensky. No horário de Brasília, 10h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Repórter CBN. Terça-feira, 26 de abril de 2022. A confiança da construção atingiu, neste mês, o nível mais elevado desde janeiro de 2014. O indicador apurado pela FGV subiu 4,8 pontos e chegou a 97,7 pontos. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, houve um salto das expectativas dos empresários no movimento que indica percepção de otimismo. O coordenador do programa econômico da campanha presidencial do PSDB, Henrique Meirelles, afirmou ao jornal da CBM que revogar a reforma trabalhista, como expõe o PT, é uma ideia retrógrada. Na avaliação do ex-ministro da Fazenda, a legislação impede que a situação fique ainda mais pior diante da alta da inflação. Meirelles disse que, depois da reforma administrativa e tributária, a lei trabalhista vai facilitar a entrada de pessoas no mercado formal. Ele também afirmou que é possível aperfeiçoar o texto com a inclusão de motoristas e entregadores de aplicativos. Ao longo da semana, a CBN entrevista os coordenadores econômicos do pré-candidato à presidência da República, mais bem colocados nas pesquisas e com maior representatividade no Congresso. A campanha do presidente Jair Bolsonaro decidiu não participar da sabatina. A nova fase de vacinação contra a Covid-19 começa hoje no Recife. O governo de Pernambuco autorizou a aplicação da quarta dose em pessoas a partir de 60 anos. Na capital do estado, o agendamento já está liberado pela internet. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu um cessar-fogo imediato na Ucrânia durante a reunião com o ministro das Relações Exteriores na Rússia. O chefe das Nações Unidas está em Moscou, onde vai se reunir com o líder russo Vladimir Putin. O chanceler do país afirmou haver risco real de uma terceira guerra mundial. Guterres também vai se encontrar com o presidente ucraniano Vladimir Zelensky. No horário de Brasília, 10h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. E para finalizar os meus trabalhos acadêmicos que eu fiz até o momento, eu fiz também uma parte sobre televisão. Só que para não deixar o vídeo muito longo, vou mostrar para vocês apenas as duas partes em que eu apareci diretamente no vídeo. Então, o primeiro tema é sobre cultura e o segundo seria esportes. Ou seja, essa primeira agora que vou mostrar para vocês, ele foi do lançamento do filme do Top Gun Maverick, que eu fui diretamente ao cinema e acabei entrevistando uma pessoa que estava prestes a assistir esse filme com a família dele. Então, confere aí. Após 36 anos de espera, Top Gun, o filme que levou o ator Tom Cruise ao estrelato, conta com o personagem Maverick, o piloto de caça.
que retorna à escola de elite da Marinha para mais uma sequência de seu legado. O que muda nesse filme em comparação ao último lançado é que desta vez o tempo de controle dos pilotos sobre as aeronaves está chegando ao fim, e o superior de Maverick deixa claro que daqui a pouco serão substituídos por drones, e a tecnologia pode acabar sumindo com a nova geração. Assim que foi lançado, a fila do cinema para assistir a continuação deste clássico não para de crescer. Quais as suas expectativas para esse filme após uma longa espera? Cara, eu acho assim que o filme tem tudo para ser um grande filme, né? Pelo que eu tenho visto, assim, segundo a crítica, né, o filme segue bem à risca o que era o primeiro filme, né? E ele mantém essa pegada do primeiro filme, eu acho muito legal, né? E é um filme de ação sensacional, né? Eu tô assim com a expectativa 1000 para assistir. O filme foi marcado nos anos 80, né? E apesar dos tempos atuais serem outros, ele será um filme aclamado pela crítica ou será mais um alvo de cancelamento? A seguir, será mostrado agora o segundo vídeo em que eu participei desse trabalho, que seria sobre esportes, onde eu fui entrevistar um profissional de MMA localizado em Jardim Bangu, bairro onde eu moro no momento, sobre uma luta que ele irá disputar em novembro, sobre defesa de título de cinturão em campeonato de bairro. Então, dá uma conferida aí rapidinho. Infinity War, um evento de MMA que reúne diversos atletas de regiões periféricas, tanto amadoras assim como profissionais de baixo escalão. Está para acontecer no dia 21 de setembro, no bairro de Jardim Bangu. E quem está se preparando para esta grande luta é o lutador profissional Igor Almeida, mais conhecido como Cobra, de 24 anos. Ele vai participar desta edição para defender o seu título. O seu oponente ainda não está definido. Mesmo não havendo um adversário definido, você acredita que esse combate será uma vitória fácil ou será muito bem disputada, levando em consideração o seu desempenho nos últimos meses? Bom, meu desempenho ele foi bom nos últimos meses, mas eu acredito que vai ser um pouco mais duro esse combate, porque a minha categoria vai ser diferente. Eu lutava no 60, mas eu subi 5 quilos, então acredito que vai ser uma enorme diferença nesse próximo combate. Graças a torneios como esse, é uma oportunidade em trazer mais visibilidade, tanto para atletas como o Igor, assim também como outros lutadores que irão disputar esse campeonato, tanto para o espectador, assim também como o olheiro presente no dia do evento. É uma chance de ouro para que eles possam se destacar no esporte e conseguir uma chance de disputar em campeonatos bem melhores no Brasil e no mundo. Até aqui, eu não fiz somente trabalhos acadêmicos, assim como também eu tentei me capacitar por fora, por áreas que não são ligadas diretamente com o jornalismo, porém são similares, né, para o mercado de trabalho atual. Que no caso, eu acabei de me formar no cursinho básico de social media, e a seguir tem todas as imagens que eu acabei de montar até o momento. Se você quiser conferir, lá na frente eu vou expandir cada vez mais o meu portfólio e melhorando a cada dia. Mas se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, deixe seu like e comente aqui embaixo. Até a próxima!